nós vamos falar hoje de stress pós-traumático. Quero deixar também aqui outra vez o agradecimento em nome de toda a equipa do Festival Mental, à EGA, que é ao São Jorge, nos receber aqui nesta casa. É a estreia do Festival Mental aqui. Estamos, para além de gratos, as coisas têm corrido muito bem e, portanto, eu queria deixar os meus agradecimentos e também um agradecimento por ser a última noite aos nossos excelentes voluntários que estão aqui sentados também. Salva de palmas. Obrigada, malta. Vou chamar ao palco as pessoas que vão estar agora convosco a falar. O stress pós-traumático foi um tema que decidimos pôr já um bocadinho fora do que já tínhamos previsto para este ano e que teve diretamente, este sim, os outros dois das outras noites não, mas este sim diretamente a ver com a pandemia, com o Covid e com o ano atípico que todos nós estamos a viver. Stress pós-traumático é uma coisa melhor que eu, com certeza vão agora ficar a saber. Aparecem os primeiros sintomas e começa-se a receber e a sentir e a pressentir nos outros algum tempo depois de se viver um determinado trauma. E, portanto, será esta a altura em que quem terá tido, eventualmente ou não sei, não sou capaz de dizer, traumas na altura do confinamento e tudo o que isso poderá ter trazido em termos diversos de trabalho, de família, de pandemia, de confinamento, de resiliência ou não resiliência, de cada família, de cada caso, tudo o que puder ter a ver com trauma começará agora a revelar-se, porque estamos a passar os 3, 4 meses de confinamento, certo? Daí o cabimento deste tema e ter sido substituído no Festival Mental. Para já, e vou-me calar porque não interessa ouvir-me a mim, eu quero chamar agora para já a Bárbara Wong, por favor, a moderadora. Bárbara Wong é jornalista do Público, toda a gente conhece, como é evidente. Palmas para a Bárbara, obrigadíssima por estares aqui. A seguir queria chamar o Rui Ângelo, também psicólogo. Rui, podes vir aqui ou desististe? Vá sim. Bem-vindo, muito obrigada. Tiago Fonseca, por favor, psicólogo e psicoterapeuta também, psicólogo. E por último e não primeiro, é a mesma coisa, Tiago Santos, nosso médico psiquiatra. Fiquem bem, espero que gostem da sessão e que tirem esclarecimentos para as vossas vidas. Até breve. Então, muito boa noite a todos. Obrigada por terem vindo e obrigada também ao Festival Mental pelo convite. Nós vimos todos já o filme. Não vamos estragar a surpresa, mas o que me aconteceu a mim foi, quando eu vi o filme sem legendas. E sem legendas temos esta personagem principal que fala muito pouco e quando fala quase que grunha. Este pode ser um dos sintomas? Boa noite. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Sim, raiva excessiva, stress excessivo, dificuldade na tomada de decisão, o que vai claramente tornar também a tolerância mais baixa. E estes são os marcadores de muito stress, o que neste caso, depois ao longo do filme, verificamos que tem a ver com traumas anteriores. Sim. Boa noite também, obrigado pelo convite para aqui estar e debater um tema que é importante e que não costuma de facto ser muito abordado. Para quem não viu o filme, a própria imagem do ator, da figura principal, associada à maneira como comunica, é o que se chama aqui de facto um sinal de alerta. Pronto. Conjugado com outras variáveis, pode justificar aqui uma análise profunda para ver se existe, neste caso já sabemos que existe, porque o filme retrata eventualmente aqui uma perturbação de stress pós-traumático. Boa noite. Eu sou psiquiatra aqui do grupo, mas e já para também não dizermos todos o mesmo, eu arrisco uma posição diferente, de que qualquer comportamento pode, ou qualquer atitude pode ou não ser um sintoma psiquiátrico. E gosto de pensar que no próprio filme, o filme também não é, acho eu, bom, tem obviamente elementos que nós podemos identificar com stress pós-traumático, mas julgo que também os senhores do filme ficariam tristes se nós reduzíssemos o filme a uma descrição de uma pessoa com stress pós-traumático. Mas é importante identificarmos quais são assim as características principais. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas também a esse propósito, julgo que também devemos ser sempre cautelosos.
a classificação psiquiátrica hoje em dia, e principalmente a classificação americana, sofre de uma espécie de uma síndrome de Machado de Assis, não é? Se alguém leu O Alienista de Machado de Assis, não vou fazer um spoiler do livro, não é? Mas, quer dizer, no livro do Machado de Assis, de facto, todos os comportamentos eventualmente podem ser considerados também doenças psiquiátricas ou sintomas psiquiátricos. E, portanto, mais interessante do que analisarmos a questão do diagnóstico em si, que felizmente afeta apenas um pequeno número de pessoas, é analisar o conjunto de situações ou de contextos que as pessoas podem viver na vida delas, que pode de alguma forma limitar a sua liberdade em termos daquilo que pode ser o seu comportamento devido a essas experiências anteriores e que não se enquadram totalmente ou não se enquadram num sentido estrito na perturbação de stress pós-traumático, mas que de alguma forma limitam a nossa liberdade. Eu gostava de perguntar também se é preciso, de facto, passar por uma guerra, ou às vezes basta uma coisa muito leve, muito suave, para que mais cedo ou mais tarde possamos sentir alguns dos sintomas do stress pós-traumático. Eu costumo dizer que a minha formação de base e o que me traz aqui como contributo é muito na área da psicologia de emergência. O conceito de uma situação que possa ser uma situação potencialmente traumática tem a ver com cada indivíduo. Ou seja, o que para mim foi uma situação leve, não é? Porque, imaginemos, sou um veterano de guerra que já tive em 4 campanhas militares e foi apenas mais uma operação. Para outra pessoa, e estou a brincar porque eu nunca estive na guerra, portanto só estou a dar este exemplo, para outra pessoa a mesma situação pode ser uma situação muito pesada, muito intensa. Portanto, o evento potencialmente traumático tem a ver com um evento que é a minha capacidade de gerir do ponto de vista emocional desse evento é ultrapassada pela intensidade do evento. Portanto, a pessoa que percepciona o evento nunca o sente como leve. É sempre uma coisa pesada. E não precisamos de ir para as situações de guerra, pode ser situações de um acidente rodoviário, pode ser situações, lá está, que a situação tem uma intensidade emocional de tal forma que eu não o consiga superar e depois venha a ter dificuldades de adaptação devido a esse evento. E depois, a pessoa pode se sentir incompreendida, não é? Porque, imaginemos, eu vou no mesmo carro e não senti, nem vou sentir nada do que aquela pessoa sentiu. Essa vai sentir-se, obviamente, incompreendida? Sim, eu acho que há um exemplo no filme, porque há um conjunto de pessoas que farão o mesmo do que o ator principal. Portanto, nós estamos aqui todos partilhando aqui, nós estamos com medo de dizer coisas a mais do filme, portanto estamos aqui a dizer entre linhas para não estragar o filme a ninguém, mas, portanto, o personagem principal tem um determinado trabalho e há pessoas que fazem o mesmo trabalho do que ele, só que do outro lado. E essas estão fantásticas com aquilo que estão a fazer. Portanto, o personagem principal é que não, e isto vai aqui um pouco ao encontro do que diz o Rui. Eu acho que a grande diferença tem a ver com um caminho entre o que é o medo, depois o stress, o trauma e o stress pós-traumático. E dentro deste caminho, aquilo que muda é a intensidade e a forma como nós estamos preparados para as situações quando chegamos a elas. Neste caso, por exemplo, o Rui tenta intervir para minimizar o impacto daquela situação. Tendencialmente, quando chegam ao consultório, já estão na situação, tentamos minimizar o impacto dos sintomas e da própria situação traumática, mas a incompreensão também parte muito do próprio, porque só quando vai contra a própria vida saudável nas áreas de vida é que a pessoa começa a notar que há aqui qualquer coisa que pode não estar correta para si. Então, e quando é que chega àquele lado? Ok. Bom, novamente, e no seguimento que falava há bocado, acho que é importante distinguirmos aqueles quadros em que há, de facto, uma ativação vegetativa, não é uma coisa muito marcada, e que é traduzido por sintomas físicos, coisas que a pessoa tem uma sensação de não controle, e daquilo que é a narrativa da pessoa. Aquilo que é trauma é aquilo que nós decidimos que é trauma, não é? E nesse processo intervêm outros fatores que nada têm a ver com o evento e que têm a ver com características da personalidade, têm a ver com outras vulnerabilidades a vários níveis que a própria pessoa tem. E, portanto, na verdade, aquilo que nós percepcionamos ou não como trauma é aquilo que nós
incluímos a nossa narrativa como sendo um trauma, ou seja, um acontecimento que nós não conseguimos ultrapassar, seja qual for o motivo. Isto é perigoso, porque do ponto de vista, por um lado, do ponto de vista terapêutico, bom, se eu decido, entre aspas, que aquilo é um beco sem saída, eu não o ultrapasso e, portanto, não consigo andar para a frente. Do ponto de vista dos terapeutas, isso também é perigoso, porque os terapeutas estão treinados para identificar problemas e menos para identificar soluções. E, portanto, diz, você tem um problema, eu vou ajudá-lo a resolver esse problema e andamos naquilo. Não é? E, por outro lado, porque também, e isto também tem até raízes históricas, não é? O diagnóstico de stress pós-traumático é um diagnóstico que tem 40 anos, se calhar nem tanto. Não é? E nós sabemos hoje, por exemplo, que os critérios foram muitíssimo alargados, porque essa é a forma, por exemplo, dos veteranos norte-americanos poderem ter acesso a cuidados de saúde mental. E, portanto, os critérios da última classificação para esta também aumentaram muito. E, portanto, neste momento já nem sequer é preciso que nós tenhamos sido sujeitos a uma experiência, nós pessoalmente, mas basta que tenhamos sido testemunhas de uma experiência de outra pessoa, por exemplo. Portanto, veem como isto de repente é um leque gigantesco, é uma coisa quase... Quer dizer, todas as pessoas que viram na televisão o ataque do 11 de setembro podem dizer que têm um stress pós-traumático porque viram aquelas imagens e elas foram terríveis. Portanto, a forma como nós integramos na nossa própria narrativa pessoal um acontecimento, qualquer que ele seja. E depois também estamos muito disponíveis para isso, não é? O conceito de trauma é um conceito que vem desde a psicanálise, não é? E que atravessou o tempo. E, portanto, nós estamos disponíveis para aceitar de que há algo que nos traumatiza, não é? Encaixam muito bem na nossa linguagem do dia-a-dia. E isso também, muitas vezes, é uma ratoeira do ponto de vista da nossa psicologia e da forma como nós identificamos os problemas que nos acontecem no dia-a-dia, que são muitos, não é? A vida é muito generosa a pôr-nos problemas à frente que nós não conseguimos resolver alguns. Então, é quase uma moda? Não, eu não diria que é uma moda. Esse é o outro extremo, quer dizer assim, que tolice, a pessoa está em sofrimento mental, é tolice, é porque quer chamar a atenção, ou porque é tonta, ou porque não sei o quê. É neste equilíbrio entre as duas coisas, esse equilíbrio é que é difícil, não é? E que nem sempre é fácil de determinar. Principalmente quando em torno desse diagnóstico ou desse problema surgem outros contextos, não é? Que podem ser mais ou menos favoráveis para a própria pessoa. Portanto, é neste equilíbrio, isso põe-se também em relação à questão dos comportamentos suicidários, por exemplo, que é muito típico também nós classificarmos como a pessoa não quis mesmo fazer aquilo, ou, quer dizer, é muito fácil nós desqualificarmos, na verdade, o sofrimento mental. Não é o nosso, é o dos outros, nós olhamos e dizemos, isto é só mais ou menos. Nesta questão do stress pós-traumático, é de facto um terreno especialmente movediço, porque existem estas questões relacionadas, que são questões de natureza política, de natureza social, de natureza económica, do acesso à saúde, e, portanto, e profundamente subjetivo, não é? É muito mais intangível do que outras perturbações psiquiátricas, em que os sinais ou os sintomas são mais evidentes, apesar de tudo. Neste momento, quando falamos da pandemia, que estamos todos a viver, até que ponto é que, de facto, podemos falar em stress pós-traumático? Ou que já começámos a sentir, vamos todos sentir? É mesmo... Agora, quando se tenta fazer analogias, nem sempre corre bem, mas eu vou tentar. Eu acabei de fazer uma ligeira tosse. Estarei com Covid, não é? Posso simplesmente estar com expectoração, posso estar com uma gripe, posso estar com constipação. Agora, o que eu quero dizer com isto? Pode ser Covid. Pode ser Covid também. Espero eu que seja assintomático e tenha direito a estar em casa, finalmente a pôr as séries em dia. Isto é uma coisa importante também, e agora pegando as palavras, que é como nós interpretamos o evento. Pronto, mas o que eu quero dizer é, vão surgir sintomas que podem ser interpretados como sintomas associados ao stress pós-traumático ou à perturbação pós-stress traumático. Isso quer dizer que a pessoa está com stress pós-traumático? Não. Pronto, por isso é que eu distingo. Vão existir sintomas. Todos nós, em certa medida, ficamos, de alguma forma, afetados com esta pandemia. Eu até diria ao contrário. Alguém que diga a pandemia não alterou em nada a minha maneira de viver a vida, não alterou em nada o meu modo de vida, é que é estranho. Não é? Uma pessoa que está aliada da realidade ou uma pessoa que não teve a consciência do que é que isto significou. Portanto, eu diria que, e não sou eu que digo, é muita gente que diz, a saúde mental, temos uma crise de saúde pública, há quem diga, e é verdade, já temos uma crise económica, vamos ter uma crise social e vamos ter uma crise de saúde mental, porque, de repente, vamos ter muitas pessoas com sintomas e temos que distinguir o que é um sintoma normal, que é adaptativo,
do que pode ser indicador de alguém que vai precisar de um apoio de saúde mental, psicológico, na área da psiquiatria. Tiago, no vosso caso fizeram um estudo, não é? Sim, nós fizemos uma investigação, mas eu gostava só de fazer aqui uma pequena introdução, porque eu concordo em absoluto com aquilo que o Tiago disse. Eu acho que é importante chamarmos aqui a atenção que quem define stress pós-traumático são os manuais de diagnóstico, normalmente da Associação de Psiquiatria Norte-Americana, portanto, que tem os critérios para o stress pós-traumático, mais ou menos sabemos como é que aquilo é feito, o Tiago explicou, nós estamos todos de acordo, e eu acho que tem muito mais a ver depois com a interpretação clínica que nós fazemos do que é lá está, o trauma e o stress pós-traumático de cada pessoa de acordo com aquilo que nos traz. O estudo que nós fizemos é baseado em escalas baseadas no DSM. Portanto, estamos a falar daquele conjunto de diagnósticos. E o que nós vimos na análise preliminar que temos dos dados é efetivamente algo de preocupante e algo assustador. Nós temos uma escala que mede stress pós-traumático, há outra que mede sintomas psicopatológicos de ansiedade, de depressão, e aquilo que vimos numa escala costuma dar ali entre 6, 7% a 10, 11, 12, nós temos 44% das pessoas com sintomas psicopatológicos, portanto, não com o diagnóstico da perturbação, mas com os sintomas, alguns deles, e depois, quando chegamos ao stress pós-traumático, temos cerca de 42% da amostra com sintomas moderados e desses 25% com sintomas severos. E isto foi medido no mês de abril, portanto, em pleno confinamento, e os dados revelam que há aqui uma preocupação excessiva. Qual é que é a tradução imediata disto? Há uma grande dificuldade de adaptação no nosso dia-a-dia, portanto, a nossa sociedade não está orientada para grandes mudanças, e isto foi uma grande mudança. E o trauma também tem esta definição, que é um evento que provoca de imediato, ou que obriga a uma grande adaptação e que nós não conseguimos, seja por pouca estruturação emocional, regulação emocional, fraco autocuidado, várias coisas. E aquilo que isto indica é que durante os meses que levaram até abril, no caso em Portugal do Covid, estamos a falar de março e abril, nós não nos conseguimos adaptar. E aquelas pequeninas coisas que às tantas foram banalizadas porque foram tanto ditas, que era arranja um sítio para trabalhar, faz a tua higiene na mesma, veste como se fosses para o trabalho, mas estás em casa. Estas pequenas coisas que apareceram em todo o lado, afinal eram importantes à adaptação. E como foram tão banalizadas, porque às tantas toda a gente já sabia de saúde mental, isto é a minha opinião, atenção, acabou por haver aqui um descrédito naquilo que é a nossa melhor adaptação. Confesso que tenho aqui algum receio, nós vamos começar agora a segunda fase da recolha, portanto, depois do desconfinamento, voltámos todos. Nós, por exemplo, na clínica, temos consultas online, temos outras já presenciais, portanto, estamos aqui neste meio. Se todos nós estivermos assim, eu espero que a adaptação tenha sido pelo melhor. Temos muitos exemplos que não, sei de outros exemplos que correu bem, portanto, veremos depois em comparação com os resultados, mas aqueles que temos de abril não são efetivamente os melhores. Quer acrescentar alguma coisa? Não vou ser um spoiler do estudo da instituição do Tiago. Eu acho que devemos distinguir claramente duas dimensões. A dimensão daquilo que é uma avaliação transversal, não é? No momento, portanto, certamente que em abril, em março, estávamos todos um bocado apardalados e, portanto, naquilo que é uma reação aguda ao stress e naquilo que é, enfim, a dificuldade de perceber onde é que isto vai parar, é natural que nesse momento as coisas estivessem assim. Eu sou mais otimista, acho que no médio e no longo prazo as pessoas adaptam-se. E esse é um ponto importante. Nós somos muitíssimo mais resilientes do que aquilo que nós próprios achamos. Se pensarem em termos teóricos naquilo que podem ser as piores coisas que podem acontecer na vossa vida, é sempre pior a forma como nós imaginamos que isso pode acontecer e a nossa reação do que aquilo que depois que é a forma que acontece quando nós nos confrontamos. Por outro lado, há um aspecto interessante nesta questão da pandemia. É que um dos aspectos associados ao stress pós-traumático que é também perturbador é a ideia da pessoa ter aquela vivência, de ter dificuldades em a comunicar e de se sentir também sozinho nessa experiência. A pandemia não. Isto é um bocado, agora, enfim, uma piadola. É um bocadinho como quando na escola, não é? Quando às vezes iam todos para a rua, não é? Se a turma inteira vai para a rua, é uma coisa. Se for uma pessoa para a rua, se eu for para a rua e os outros ficarem todos lá, é diferente. Portanto, para vos transmitir esta ideia que, de facto, aquilo que é uma experiência coletiva de trauma, se quisermos, uma experiência coletiva de uma dificuldade que é comum a todos, é diferente.
aquilo que varia, e isso enfim, é o que me deixa de facto mais dúvidas em relação ao futuro, é que nós não partimos todos do mesmo ponto, não é? E partimos de pontos muito diferentes. E de níveis de vulnerabilidade também muito, muito diferentes. E, portanto, essa vulnerabilidade a juntar àquilo que irá acontecer a seguir, e parece-me, enfim, parece-me mais ou menos aquilo que as pessoas vão dizendo, é que vamos ter ainda mais carência económica, social, enfim, de coesão social, tudo isso. Esses nós sabemos que são fatores terríveis do ponto de vista da saúde mental. E, portanto, esses não são diretamente a ver com a ideia da pandemia, do vírus, do Covid, essas coisas, mas têm a ver com aquilo que já eram os fatores que antes provocavam sofrimento mental. E parece-me que esses fatores vão ser muito mais prevalentes e, portanto, isso vai gerar muito mais sofrimento e muito mais dificuldade de adaptação. Esse parece-me um ponto importante. Não tanto o Covid, enfim, o aspecto em si parece-me menos relevante. E até que ponto é que as nossas autoridades estão preparadas para isso? Lá está. Vulnerabilidades prévias são importantes. Outra coisa é em que medida é que nós confiamos no sistema, não é? E na bocado estávamos ali a falar de uma situação que o Tiago partilhou, uma pessoa num país, também não estamos a referir, em que, se calhar, até dizer, acho que não há problema, ou melhor, para não estar a falar desta situação em concreto, o que se passou em Portugal Algum Grande, por exemplo, em relação aos incêndios, fez com que existisse uma descrença das pessoas que viviam nas zonas afetadas, em que medida é que o Estado, o sistema, as autoridades me protegem em relação ao risco de incêndio florestal. Pronto. E isso teve um impacto, não tão estudado e analisado como agora da pandemia, porque foi em zonas circunscritas do país. Aqui depende, e eu não conheço nenhum estudo, mas até seria interessante, em que medida é que as pessoas confiam na Direção-Geral de Saúde, em que medida é que confiam no nosso Serviço Nacional de Saúde, em medida é que confiam nas escolas. Isso pode ser um fator que acrescenta a vulnerabilidade de cada um de nós. Pronto. Primeira vez que eu fui levar a minha filha à escola, agora com o reinício das atividades a 14 de setembro, julgo eu próprio tive dúvidas. Será que eu posso confiar na escola? É que eu estou a dar os meus bens mais preciosos, que são os meus filhos, ao seu cuidado. Pronto. E confio naquela escola. Pronto. Mas no início houve uma dúvida natural. Portanto, podemos transpor isto para tudo. No meu trabalho, eu confio que a minha entidade patronal me está a dar as condições de trabalho para cumprir o distanciamento, não é? Ou obriga-me a trabalhar mesmo em cubículos que têm um enfoque no lucro. Por isso, para não ser aqui, para ser tecnicamente correto, eu acho que cada pessoa tem uma visão diferente da sua autoridade, do seu conceito, e isso vai fazer toda a diferença para eu conseguir antecipar que vou ter que viver mais 6 meses garantidamente neste cenário. Quem sentir confiança nas autoridades, lá está, vai-se conseguir adaptar melhor. Há alguém que, por personalidade ou por factos concretos, percebe que não consegue confiar nas autoridades, se calhar vai viver num nível permanente de ansiedade, que aí sim vai dificultar a sua capacidade de saúde mental e a sua resiliência. Sim, eu ia só dizer que aqui estamos a falar de controle, não é? Que é, quanto melhor, o controle é uma necessidade psicológica, portanto eu tenho que nutrir, eu tenho que sentir controle das minhas coisas e sentir que aquilo que eu não controlo está a ser controlado por outros, que tem a ver com isto que o Rui dizia. Portanto é muito isto, que é, nós temos sempre que tentar procurar estar em controle daquilo que me envolve a mim, que me influencia, e não querer controlar aquilo que não é para eu controlar. Mas como nós temos para nós... no fundo, é mesmo aquilo que o Rui dizia, ou seja, eu tenho para mim que quem tem que assegurar a segurança dos meus filhos na escola são os funcionários e os professores. No momento em que isto pode não acontecer, há aqui uma quebra de controle da minha parte, o que faz diretamente ativar um pico de stress para determinada situação. Portanto, e aqui entramos naquele caminho potencialmente. Cada vez que nós vamos ao médico de família, e Portugal é um dos países onde mais se consomem ansiolíticos e antidepressivos, portanto, até que ponto é que a receita vai ser essa? Bom, isso liga-se um bocadinho com a questão que colocava anteriormente, quer dizer, aqui o aspecto parece-me mais ou tão importante como a questão do Estado e daquilo que são as funções que ele pode assegurar, é a nossa percepção de apoio e de coesão social, que já estava em crise antes disto tudo, não é? Já está em crise há algum tempo. E já tínhamos montes de sinais e de sintomas disso a nível da sociedade, a nível dos indivíduos, isso já estava a acontecer. E, portanto, a pandemia veio complicar tudo isso e veio tornar ainda mais vulnerável. E, portanto, justamente por todos esses aspectos da coesão social, quando eu falo coesão social,
Falo em coisas tão práticas como saber se a pessoa que decide ter filhos se tem a percepção de que tem apoio para cuidar deles, se tem o dinheiro, se tem as condições no trabalho, dos idosos saber se o destino deles é ou não estar num lar onde agora tem uns quadrados assim, para não podem sair daquele sítio para não se contaminarem. E, portanto, essas são as questões relevantes. Essas questões já existiam, isso já estava em crise antes. Por outro lado, junta-se a isso uma epidemia, que eu julgo que também é uma epidemia destes tempos modernos, e se calhar nós, também temos alguma coisa a ver com isso, que é esta ideia de que nós podemos evitar o sofrimento, quer dizer, nós podemos não sofrer e podemos levar a nossa vida de uma forma, não digo indolor, mas o mais possível indolor. Isso não é possível, por definição. A vida é uma coisa, como dizia, eu acho que era o Aruz Pereira, não é? De viver dói, ou viver uma coisa qualquer assim desse género. E, portanto, sempre fomos à procura do easy fix, não é? De uma coisa qualquer que resolva facilmente e rapidamente. Os medicamentos fazem isso, mais ou menos. Claro que depois nós exigimos mais deles do que aquilo que eles nos podem dar e depois eles ficam com uma má reputação, porque depois eles não conseguem fazer isso. E, portanto, sim, já estávamos a assistir a um grande consumo. Não tenho dados que me digam que neste período esse consumo aumentou, mas antes estava muito elevado. Junta-se a isso também aquilo que é, e isto também é um daqueles clichês de dizer, não é exclusivo de Portugal, é quase do mundo inteiro, que é uma escassez de recursos na área da saúde mental, pronto, que é daquelas coisas que também sempre se diz, mas que não deixa de ser verdade. E, portanto, quando assim quando nós não temos esses recursos, de facto, a solução fácil, ou a solução mais rápida, por assim dizer, dos medicamentos, ela está mais disponível. E, portanto, isso estava a acontecer antes. Não encontro nenhum motivo para que esse número diminua, mesmo que não aumente. Então, não havendo de facto esse investimento na saúde mental, temos nós, cidadãos, de fazer o quê? Em termos de prevenção, o que é que eu posso fazer? Bom, eu acho interessante essa questão e eu julgo que nós não potenciamos isso o suficiente. Nós temos uma enorme capacidade, como eu dizia há pouco, nós próprios nos adaptarmos e desvalorizamos essa capacidade. É um bocadinho aquilo que acontece agora com os pais e os filhos, não é? Os pais de repente vivem na angústia de não saberem qual é a forma certa de lidar com os filhos e há sempre um especialista que nos diz qualquer coisa. Quando na verdade, como eu costumo dizer, os pais estão sempre certos. Eles sabem, eles encontram um caminho, não é? E portanto, tendemos a desqualificar a nossa própria capacidade, tendemos a desvalorizar a nossa própria capacidade de ir à procura das respostas e das soluções, de as encontrarmos em nós, em primeiro lugar, e depois na nossa rede, nas pessoas que estão à nossa volta, e de tratarmos dessa rede, quer dizer, de alimentarmos, de investirmos nisso. E fazemos isso pouco hoje, não só pela nossa iniciativa, mas também pelas circunstâncias, porque temos a história do trabalho, porque temos, enfim, uma série de outras situações que nos consomem ou que nos dão a ilusão de que são mais importantes. E na verdade não são. Portanto, e esse é sempre o nível básico das necessidades, se nós soubermos fazer isso em relação a nós, e são coisas pragmáticas, não é? Cuidarmos de nós significa o quê? Sei lá, não comer porcarias, fazer exercício físico, termos de facto a nossa rede de amigos, familiares, essas coisas todas. Se fizermos isso, mesmo que o resto esteja mal, e é possível que para alguns de nós isso vai estar mal no futuro, não termos o trabalho, não termos o dinheiro, ou enfim, estarmos doentes, todas essas coisas, mas se tivermos essa base protegida e guarnecida, nós vamos estar sempre muito melhores do que aquilo que nós possamos pensar. Tiago, que outras recomendações? Sim, estava-me aqui a lembrar que eu concordo em absoluto com esta questão do sofrimento. E tal como o controle é uma necessidade psicológica, a dor também o é. Estou aqui a imaginar, é impossível fazer um luto saudável sem sofrer. Portanto, o sofrimento faz parte daquilo que é a nossa melhor adaptação ao mundo e àquilo que vai acontecendo. Eu acho que uma boa ferramenta, e que acho que é outro dos problemas sociais, é quando nós achamos, por exemplo, que as emoções umas são boas e outras são más. Portanto, a alegria é ótima e nós temos todos que ser muito felizes, e depois a tristeza é péssima e as pessoas a chorar são terríveis e nós não queremos estar ali. E isto é errado, não é? Portanto, a tristeza é aquilo que nos ajuda a adaptar num processo de luto, ao contrário, a alegria é péssima para alguém que está num processo de toxicodependência e sente euforia com as drogas. Portanto, não são boas nem más, são eufóricas ou disfóricas. E isto é uma das recomendações do autocuidado, que é nós nos permitirmos a ter espaço dentro de nós para sentir cada emoção, para perceber de onde é que ela vem e para conseguir processar e resolver a situação. E isto chama-se regulação emocional. É outra coisa que foi crescendo na última década, que é aquela coisa da inteligência emocional. E a pessoa inteligente emocionalmente é aquela que controla as suas emoções. Isto é falsíssimo. Uma pessoa inteligente emocionalmente é a que sabe gerir melhor as suas emoções.
Portanto, se eu venho para aqui e estão pessoas a olhar para mim, é normal que eu esteja ansioso. Portanto, e se eu não aceitar isto, vou entrar em pânico. Portanto, e isto é a tal corrente. Portanto, se eu não aceitar que tenho medo de qualquer coisa, vou ter ansiedade. Se não aceitar que tenho ansiedade, vou entrar em pânico e por aí fora. Portanto, penso que esta poderá ser, assim, a melhor, havendo outras dentro daquilo que é o autocuidado de cada um. Em acréscimo ao que foi dito, e concordo, eu realçava que este festival é um bom exemplo também. O que é que eu quero referir? Temos que aumentar a literacia em saúde mental. Em termos práticos, é o quê? Se eu disser que me dói um joelho, se calhar a maior parte das pessoas tem uma mesinha, como é que pode ajudar ao joelho, não é? Até que alguém diz que tens que ir a um ortopedista especialista em joelho, que também é uma solução, por vezes, que é a melhor. Mas, quando se fala de saúde mental, parece que ainda é um assunto que não se pode falar com amigos, não se pode falar com familiares, e eu acho que tem que haver mais facilidade em abordar o tema da saúde mental. O suporte social de amigos, de colegas de trabalho, é fundamental. E depois, uma detecção precoce. A própria pessoa ter a noção quando é que já é algo que justifica falar com outra pessoa, seja com um amigo, seja com um profissional, e também as pessoas estarem atentas a como é que podem ajudar a pessoa que está ao seu lado. Portanto, aquela questão da parelha ou o buddy system, que até os operacionais usam muito, eu acho que a nossa sociedade também tem que promover mais esta coesão. E concordo com o que foi dito, que é, nos momentos de crise, normalmente, tal como nas catástrofes, a coesão sobressai. Pronto. É claro que isto já não é bem uma catástrofe, uma coisa que dura mais de um ano, prolonga-se no tempo. Mas se por um lado há uma vulnerabilidade que o suporte social diminui, as pessoas interagem menos, estão mais com a família nuclear, por outro lado o caminho passa por fortalecer este suporte e esta literacia. Mas este prolongamento no tempo, esta duração também, porque inicialmente estávamos todos mais eufóricos e naquela do vai ficar tudo bem, e de repente agora vai demorar a ficar tudo bem, e até que ponto é que também não começamos a ficar indiferentes a tudo isto? Eu digo já para depois passar. Sim. A indiferença é assustador. A adaptação que possa parecer indiferença é positivo. A primeira vez que eu fui ao supermercado depois da pandemia, eu parecia que entrar num cenário de Terceira Guerra Mundial, não é? Olhávamos todos uns para os outros desconfiados. Eu tocava numa fruta e pensava, se calhar aquele senhor tem mau aspecto tocou na fruta também. Hoje em dia, entramos num supermercado, está tudo de máscara e parece que já é indiferente. Portanto, demonstra sinais de adaptação. Para quem não se adapta, a exposição prolongada no tempo é que é um fator de vulnerabilidade ainda maior. Sim, estava-me a lembrar de um exemplo que uma vez tive numa formação que tinha a ver com alguém pode ter fobia de aranhas a vida toda e nunca ter que fazer psicoterapia por causa disto. Porque mora na cidade, vê uma aranha que é 2 em 2 anos. Sei de alguém que está ali a rir com medo de aranhas, mas de alguma forma não é um problema, não é? Portanto, pode não ser um problema. É um problema quando é egodistónico, ou seja, quando embate na minha realidade. Portanto, se eu viver no campo e tiver medo de aranhas, aí se calhar tenho que fazer qualquer coisa por isso. E um que é um pouco isto, era aquilo que o Rui dizia, que é à medida que nós, e que de alguma forma o Tiago também disse há pouco, que é, se nós conseguimos ser coerentes com a adaptação necessária, isto não é um momento de crise. O momento de crise é um ponto de stress que nos obriga a reagir. Se houver reação e houver adaptação, só continuamos a viver. O que adapta, escrevi há pouco tempo sobre isto, que é esta coisa da nova realidade, parece que nos estamos todos os dias a tentar adaptar a qualquer coisa que ninguém sabe bem o que é. Não é uma nova realidade, é a mesma realidade com regras que foram sendo adaptadas. E eu acho que quanto mais difícil for e mais tempo demorarmos a enquadrar esta nova terminologia, que é a máscara é obrigatória, nós tiramos porque estamos a cumprir as regras, quando nos levantarmos vamos voltar a pôr a máscara, as pessoas estão afastadas entre si. Isto é o novo ao longo do tempo que foi sendo adaptado. E se nós nos conseguirmos ir adaptando, vai tudo correr bem efetivamente. O deixar de dizermos que vai tudo correr bem é capaz de ser essa adaptação, que é, já estamos dentro de tudo a correr bem neste momento. Não está, há de estar, mas isso é um processo contínuo de adaptação enquanto estivermos nesta fase, não é?
Era o que dizia há pouco, quer dizer, o problema será sempre com as pessoas mais vulneráveis, não é? Um dos problemas de longo prazo do Covid é que, por exemplo, diminui a oportunidade de interação social, enfraquece, empobrece essa interação. As pessoas que já têm dificuldades em fazer isso, os idosos, as pessoas, ou por características pessoais, ou por contexto pessoal ou social, ou o que seja, que já tenham entraves ou obstáculos, esses obstáculos são os muito maiores. Claro que para qualquer um de nós, que somos pessoas extremamente sociais, dá para perceber. Isso nós sofremos pouco com isso, mas para muitas outras não. E, portanto, eu julgo que este efeito contínuo, não é? Em que depois há certas práticas que se vão instituindo, em que se vão perdendo também essas oportunidades que já fraquejavam antes, não é? Ou que então que eram substituídas por outras artificiais, um bocado forçadas para que houvesse essa interação. E isso no longo prazo, claro, vai trazer, eu julgo que vai trazer mais vulnerabilidade e mais sofrimento. Portanto, nesse aspecto não estou assim muito otimista se isto entretanto não se resolver, não é? Mas julgo que também vai haver comportamentos que vão ficar, uns para bem, outros para mal. Por exemplo? Bem, justamente aquilo que tem a ver com essa nossa capacidade de interação, não é? Não sei se as pessoas vão voltar a dar beijinhos como davam antes. Não quer dizer que isso seja um aspecto muito relevante, mas quem diz isso diz uma série de outras oportunidades das pessoas se juntarem, de estarem e de poderem fazer isso. Reparem, para algumas faixas etárias, a possibilidade de estar com outras pessoas, não é? Havia um estudo qualquer aqui há tempos que dizia que um idoso, em média, interage com uma ou duas pessoas no dia inteiro e são interações de fraca qualidade, não é? Porque é o senhor da farmácia ou o senhor da mercearia. E, portanto, isso, eu julgo que isso é relevante e julgo que isso vai trazer dificuldades. Para os outros, quer dizer, para as pessoas que estão mais protegidas disso, enfim, vai ser uma história boa para nós contarmos, se não morrermos de Covid, não é? Mas julgo que será mais uma história para nós contarmos daqui a uns anos. Bom, eu passaria agora à plateia. Não sei se há perguntas. Da minha experiência, trabalhei e continuo a trabalhar muito perto com o Centro de Psicologia Aplicada do Exército, tanto com a área da psicologia das Forças Armadas, neste caso especificamente do ramo do Exército, e também tenho experiência de trabalho na área dos bombeiros. E, portanto, as pessoas que têm stress pós-traumático diagnosticado ou que têm sintomas muito intensos, manifestam-no, claro que sim. Não o manifestam publicamente, mas manifestam pessoas com quem ter confiança e mesmo em grupo. Eu já estive em sessões em que quer bombeiros, que era a minha realidade, manifestaram, e mesmo em auditórios como este, desta dimensão, tive casos, como o senhor agora o fez, de bombeiros com muitos anos de experiência que disseram aos mais novos: isto acontece, têm que se cuidar, têm que procurar dar apoio a quem está ao vosso lado nas operações de combate, não é? Esta geração não tem a guerra, mas os bombeiros vão para cenários de guerra. Infelizmente, e neste ano morreram 4 bombeiros em combate direto, outro em rescaldo. Portanto, sim, quem o tem manifesta, mas não é fácil. E como sabe, não é melhor do que eu, não é fácil manifestar, mas já quem o faça, e ainda bem. Sim, Tiago, desculpe. Não, ia só dizer uma coisa, eu concordo em absoluto com aquilo que está a dizer, e quando se diz que são poucos, isto tem a ver com o número das investigações, ou seja, eu acredito que sejam muitos mais, e a nossa investigação também mostra isso. O que eu lhe posso dizer é que há uma formação dada por nós na clínica, neste caso uma empresa portuguesa nacional com um trabalho de risco, e aquilo que eu vejo durante a formação é que muitos se apercebem que têm stress pós-traumático durante a formação, quando nós começamos a falar dos sintomas e da forma como ele se vai manifestando, mas depois também é durante a formação que percebo porque é que estas pessoas nunca manifestaram verbalmente ou nunca disseram uns aos outros, porque quem passa por aquilo e diz qualquer coisa é maçarico ou é não sei o quê, ou seja, aqueles estereótipos que se arranjam para diminuir uns aos outros quando não passam pelas coisas, é que acabam por fazer com que não existam as manifestações verbais, pelo menos entre o grupo. E é isto que nós vamos vendo, porque existe muita manifestação, principalmente em trabalhos de risco, bombeiros, polícias, grupos de resgate, coisas deste género, e só não existe mais porque dentro do grupo os pequenos estereótipos não permitem que ele aconteça. Só dizer, de facto, isso,
o seu testemunho é o testemunho que é a prova viva que de facto se fala sobre isto e que se vai falando e fala cada vez mais. Uma nota histórica, já o Shakespeare no século XVII ou XVI falava nisto em algumas das obras dele, e historicamente fala-se muito da Primeira Guerra Mundial, enfim, os relatos mais estruturados sobre stress de guerra, mas terão sido até os russos na guerra com o Japão no início do século XX que identificaram a ligação entre uma condição clínica. Portanto, fala-se e vai continuar a falar, seguramente. O que eu ia perguntar é, esta é uma condição que se pode manifestar durante, mas ao fim de 30 anos pode surgir, é isso? Um dos estudos, por exemplo, o mais marcado, e o próprio DSM diz, fala que existe um tipo de stress pós-traumático chamado tardio, que só ocorre 3 anos depois do evento. Portanto, há aqui alguma coisa em termos de impacto emocional que faz com que os sintomas não se manifestem na altura e só se manifestem depois. O que também é um problema quando estamos a falar de diagnóstico e de números. Não é? Sim, obrigada. É uma boa pergunta, obrigada. Eu digo já a minha opinião, que é, se alguém nos diz, e volta à mesma questão da analogia, que anda com uma dor nas costas há muito tempo, nós vamos dizendo, tens que melhorar a postura ao computador, tens que tentar ter assim uma postura melhor. Se alguém nos diz que, além das dores nas costas, agora tem uma dor no peito aguda e tem dificuldade em respirar, se calhar nós não banalizamos e dizemos, é melhor ir às urgências. Se a pessoa, para além disso, disser, já não respiro bem, nós próprios ligamos 112 para a pessoa lá ir. O que eu quero dizer com isto é, se apercebemos de sofrimento emocional de alguém que nos é próximo, percebemos que este sofrimento emocional tem alguns sintomas e começa a acrescentar ainda mais sintomas, o que nós devemos fazer é exatamente, ou nós somos especialistas, e mesmo que somos familiares não somos especialistas, o que devemos é motivar a pessoa a procurar ajuda de um especialista. Pronto. E aí é motivá-la a aceitar essa ajuda. Pronto, a procurar ajuda para superar esse sofrimento emocional que é notório que a está a prejudicar. Não é convencê-la que é maluca ou convencê-la que tem stress pós-traumático. É convencê-la que perante esses sintomas ela precisa de ajuda. Pronto. Eu diria que é fácil dizer, difícil é concretizar, mas o caminho, na maioria das situações, passará por isto. Sim, eu diria aqui que tem que haver, ou seja, um dos sintomas base de stress pós-traumático tem a ver, por exemplo, com as memórias, o filme retrata muito isto, memórias perturbadoras que surgem por pequenas identificações com o estímulo principal. Portanto, pode ser uma coisa muito lateral, mas basta que tenha ali qualquer coisa que na rede da memória vai lá ter, e há uma memória perturbadora e um sofrimento psicológico grande. Se não for verificado haver uma razão imediata, é porque há aqui qualquer coisa que não está a funcionar de forma saudável. Além de procurar ajuda, que me parece ser a melhor situação, penso que a questão emocional em torno da situação potencialmente traumática tem que ser avaliada, que é nós percebermos antes de mais se é uma situação traumática ou não. Porque não tem que ser uma situação traumática. Para gerar stress pós-traumático, sim, mas a situação, por muito sofrimento que cause, pode não ter sido traumática. E isto vai depender do impacto emocional que teve ou não. E esta pode ser aqui a primeira situação. Não é muito fácil, depois da situação, nós próprios conseguirmos... Ou seja, isto não é uma coisa que nós nos sentemos da cadeira a pensar e que surja tudo de repente, não é? Daí a ajuda, falar, ter uma rede de apoio sustentada onde nós possamos partilhar, comunicar muito bem aquilo que sentimos e aquilo que estamos a viver na altura. E isto pode ser um bom princípio para conseguirmos encaixar melhor dentro de nós esta parte mais psicológica do evento. Pois, é um bocadito o que falava há pouco a propósito deste equilíbrio entre aquilo que é a doença e aquilo que é a perturbação, a nossa capacidade, no fundo, aquilo que estava a ser dito. Eu vou exagerar um bocadinho dizendo que se nós tivermos dúvidas sobre se partimos o nosso pé ou não, é experimentar andar. Se não conseguir andar, uma dor do caraças muito grande que me impeça de caminhar, provavelmente o pé está partido. E isto parecendo assim uma coisa piedética ou até que está a desqualificar a coisa, eu julgo que não é. Quer dizer, nós temos um bocadinho, vivemos um bocadinho no mundo atual em que vivemos não só com o espectro de podermos ter algum problema, mas com o espectro de não sabermos que temos um problema. Para a maior parte dos problemas, nós sabemos a partir do momento em que ele
tem um impacto sobre a nossa vida que é efetivo e que é incontornável. Aliás, esse é também um critério de qualquer diagnóstico psiquiátrico, é qual é que é o impacto na funcionalidade. E a partir daí, os primeiros socorros psiquiátricos, entre aspas, são também aqueles, são os critérios que nós utilizamos para qualquer coisa na nossa vida. Primeiro, eu perguntar para mim mesmo, está tudo bem comigo, não estou, não é? Eu tropeço, vou ver se está tudo certo. Ok, está, consigo andar, não consigo, vou andando. Falo com alguém em quem eu confio, que goste de mim, de quem eu gosto. Olha, o que é que achas disto, o que é que não achas? Isto para um conjunto grande de situações é suficiente. Haverá outras em que não. Mas para essas também haverá menos dúvidas. Eu julgo que também, às vezes, existe um bocado esta coisa de será que eu tenho uma perna partida? Estás a andar, não há grande dificuldade nisso? Não, em princípio está um bocado torcido. Como é que eu faço se estiver torcido? Será que preciso ir ao ortopedista? Talvez não. Ou sim, vamos vendo. Mas quer dizer, esta questão que eu julgo que é sempre fundamental é que nós próprios temos essa capacidade de avaliarmos. E depois, em função disso, porque era o que também falávamos há bocado, que com esta história do estigma e às vezes se evita, quer dizer assim, não, eu acho que tenho um problema, mas eu não vou dizer a ninguém, porque as pessoas podem achar que eu estou maluco, ou então vão achar que eu sou fraco, ou que eu sou tonto, ou qualquer coisa. Mas de poder avançar e, ok, se eu acho que isto ultrapassa um determinado nível, tanto do ponto de vista da forma como afeta a minha funcionalidade ou do ponto de vista do meu sofrimento pessoal, então ok. E se eu tiver dúvidas, então eu vou perguntar a alguém. A ideia do especialista. Não é? Obrigada. Bem, estamos a chegar ao fim. Pedia que saíssem pela porta por onde entraram e se vão ver o filme é já na porta ao lado. Muito obrigada a todos, obrigada por terem vindo. Boa noite.